Olá, pessoal! Eu sou Daniele Pavim, advogada, professora, pós-doutora em Direito Civil, especializada em família e sucessões, e hoje eu venho responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Daniele, vivo em união estável, mas nunca formalizamos nada. Se meu companheiro falecer, eu tenho direito à herança ou preciso provar algo na justiça? Gente, isso é muito comum acontecer, porque a união estável é uma união fática. As pessoas já optam por essa forma de formar família justamente porque não querem formalizar através do casamento. Porém, quando há um rompimento dessa união, seja pela dissolução ou pelo falecimento, tudo isso pode ser muito complicado, porque você não formalizou o início dessa relação. Então, quando não há nenhuma formalização e os herdeiros do seu antigo companheiro, do falecido companheiro, eles obstam a sua relação, ou seja, eles vão contestar, você vai ter sim que provar judicialmente a existência da união estável para sim poder fazer parte da herança e posterior até meação dos bens. Por outro lado, há uma forma muito simples de se resolver. O direito civil, ele não exige que o contrato seja formal como um pacto antenupcial para a formação da união estável. Porém, é recomendável que se faça, porque quando se houver um falecimento e se você for se colocar como herdeira do seu companheiro e aí houver um reconhecimento da união estável feito no tabelionato de notas, ou até uma declaração de união estável feita no registro civil, que hoje é possível também com as novas resoluções do CNJ. Isso vai facilitar em muito saber o termo inicial da relação. E aí também facilita saber que havia essa relação. Então, é uma forma probatória para que você passe a ser meeiro dos bens conforme o regime de bens ou herdeiro quando for o caso. Meu ex-marido se recusa a pagar a pensão dos nossos filhos, alegando que está desempregado. O que eu posso fazer para garantir o pagamento? Interessante a questão de pensão alimentícia, né? Muitos assuntos surgem decorrentes de pensão, que nós trataremos em vídeos separadamente para explicar justamente a questão da pensão por conjugalidade, que é a pensão para ex-marido, ex-mulher, e a pensão por parentalidade, que é a pensão dos pais para com os filhos, ou até então dos filhos para com os pais, que também isso é possível. Bem, quando o pai está desempregado e o filho ainda é menor de idade, há uma obrigatoriedade do pagamento de pensão, seja ele provendo alimentos, e quando nós falamos em alimentos, nós não falamos só em alimentos no sentido comida, nós falamos em alimentos no sentido global, como lazer, educação, saúde, médico, uniforme, cursos extracurriculares. Se houver uma necessidade especial dessa criança, tudo isso deve ser levado em consideração na questão da pensão alimentícia. Se há um desemprego, primeiro isso precisa ser demonstrado, ou seja, infelizmente, primeiro precisa ingressar contra o pai que não quer pagar espontaneamente, aí ele vai provar esse desemprego, porque ele pode apenas alegar o desemprego, mas ele pode estar fazendo trabalhos sem registro, ele pode ser empresário, então não é necessariamente só quem é empregado que tem o dever alimentar, ele tem o dever de alimentar por ser pai. Né? Então, se ele provar as faltas de condições financeiras, aí sim poderá ser chamado os avós, ou seja, os avós paternos para suprir aquela proporção dos alimentos que aquele pai desempregado, em determinado momento, deixa de cumprir com suas obrigações. Terceira pergunta. Meu pai faleceu e deixou um testamento deixando todos os bens para minha madrasta. Eu, como filha, tenho direito a algo? Muito interessante essa questão, né?
Nós sabemos que o testamento é o documento hábil para se fazer valer a vontade do falecido para depois da morte. Só que não é sempre que o falecido, como testador, pode deixar a sua vontade em 100%. Nós temos os chamados herdeiros necessários. O que significa isso? São herdeiros que não podem deixar de receber a sua cota parte. Então, a legislação, ela demonstra que os descendentes, ascendentes e hoje cônjuge, que talvez isso venha a ser alterado com a mudança e a reforma do novo Código Civil, porém, hoje, o cônjuge ou companheiro, os descendentes e ascendentes, eles são chamados de herdeiro necessário. Sendo assim, o testador, ele só vai poder deixar 50% do seu patrimônio para quem ele quiser, seja ele para um herdeiro necessário, um filho só, seja para a madrasta, a companheira do falecido, né? Mas ele não poderá deixar 100%. Então, essa parte que excedeu, que houve o excesso de disposição testamentária, ela não vai poder ser legitimada pelo judiciário. Então, nós vamos ter que fazer a redução da disposição testamentária até o limite que poderia ser testado. Você sim tem direito à sua cota parte. Nesse primeiro episódio temos uma última pergunta. Minha ex-namorada quer que pague pensão dos filhos que não são meus. Isso é legal? Muito bem. O que está acontecendo hoje em dia, né? Nós temos a obrigatoriedade de alimentos com relação à biologia, né, aos alimentos parentais, à biologia ou à socioafetividade. O que é isso? Então, quando há um vínculo biológico ou civil, no caso de adoção, há a obrigatoriedade dos pais pagarem pensão enquanto seus filhos forem menores de idade. E se estiverem fazendo faculdade, também até finalizarem a faculdade ou formarem 24, 25 anos, vai depender do curso que estejam fazendo. Porém, há uma outra situação, que é a chamada parentalidade socioafetiva, quando um namorado ou um companheiro na união estável ou um novo cônjuge assume a figura paterna ou materna dos filhos do outro companheiro ou do outro cônjuge. Então, na verdade, não é sempre que há uma obrigação entre os companheiros com os filhos que não são seus. Os filhos são de quem os teve. Porém, se houver uma assunção de responsabilidade, ou seja, se alguém assumir essas responsabilidades, se colocando na vida fática como pai, como mãe, representando-os na escola, colocando-os como dependente num clube ou até num plano de saúde, isso sim pode gerar uma parentalidade socioafetiva. Havendo a parentalidade socioafetiva, pode gerar obrigações. Quando há uma vontade de se ter essa parentalidade socioafetiva, o nosso judiciário, inclusive isso é possível fazer em cartório, se a criança tiver mais de 12 anos, isso pode ser feito com o pai ou a mãe, o padrasto ou a madrasta assumindo a parentalidade. Isso se chama multiparentalidade. Ou seja, aquela criança, ela vai ter o registro biológico do seu pai e da sua mãe e vai acrescentar o registro socioafetivo. Então, ela pode ter 2 pais ou 2 mães, isso para efeito de cartório. Para efeito judicial, pode até ter 2 pais e 2 mães, ou até então, numa recente decisão, 3 pais e 2 mães, não é? Isso é muito interessante, isso sim vai gerar direitos e deveres recíprocos. Esta criança, ela vai ser herdeira de todos, mas também se no futuro seus pais precisarem de alimentos, ela também vai ter que prestar essa obrigação. Por outro lado, o simples namoro ou aquela convivência de padrasto e madrasta em que você sim gosta, tem afeto, mas os filhos são do outro, por si só não vai gerar essa obrigatoriedade de ter a responsabilidade de pagar uma pensão. Foi até uma ideia que tiveram para que isso acontecesse automaticamente, né?
pensaram assim os juristas para a nova reforma do Código Civil, mas com certeza isso não será aceito. Isso significa dizer que, se vocês estiverem numa nova relação, respeitarem os filhos do seu companheiro ou da sua companheira, mas não se colocarem como pais, nem padrasto, nem madrasta, isso não vai gerar obrigação. Eu sou Daniele Pavin, advogada, professora, pós-doutora em Direito, e este é o primeiro episódio do Daniele Responde. Um beijo e até o próximo.